tarde, galera. Aqui é Adilson Arruda, do canal Jovem há Mais Tempo. Esse canal Jovem há Mais Tempo, porque a partir de hoje o canal se chama Arruda o Pensador. E por que Arruda o Pensador? Porque um amigo meu havia dito para mim o seguinte: cara, você é muito enfático nas coisas, seus posicionamentos, às vezes muito foge um pouco da caixinha, né? Mas você sempre, de uma certa maneira, justifica os seus posicionamentos. Sempre tem um fundamento ou sempre tem uma explicação naquilo que você fundamenta suas opiniões. Eu sou assim mesmo. Às vezes chato pra caramba, porque muitas vezes você se posiciona de uma maneira, né? Os pensadores normalmente são assim, né? Eles buscam a razão das coisas dentro da sua linha de conhecimento, da sua linha, né, do seu tempo de vida, das suas experiências, e com isso ele consegue formular um posicionamento seu, um autoposicionamento a respeito das coisas. Isso é muito bacana. Existem vários pensadores, e pensadores fantásticos. Não chego nem aos pés desse tipo de pensador, mas eu entendo que a vida me fez ver certas coisas, me posicionar a respeito de certas coisas, de uma maneira meio contraditória ao popularesco, aquilo que é de muito fácil compreensão. O que eu quero dizer com isso? É muito fácil você ser um comentarista de manchete. Você pega uma manchete qualquer, sei lá. Se você é a favor do governo, pega uma manchete a favor do governo e transforma aquela manchete num fato que só você acredita ou aqueles que seguem aquela linha acreditam. Se você não é, a mesma coisa. Mas eu penso o seguinte: quem consegue fundamentar, se posicionar de maneira fundamentada a respeito daquilo que muitas vezes é controverso? Eu já falei a respeito de diversas coisas. Como eu disse no Jovem há Mais Tempo, estou dizendo agora na Rua do Pensador, não vou falar de política, apesar que muitas coisas levam à política, mas não vou falar porque a política ela desgasta demais, principalmente quando ela começa a ser debatida e você começa a pegar pilha e debater com pessoas que não têm o menor fundamento do que estão dizendo. Isso é uma coisa terrível. E existem muitas pessoas assim. Isso não quer dizer que eu seja um expert. Eu não sou. Não sou. Para falar a verdade, eu tenho meu posicionamento, fundamento meu posicionamento. Se me convencerem do contrário, e para me convencer do contrário, vai ter que mostrar fatos, porque eu mostro fatos todas as vezes em que eu abordo um assunto. Isso é uma coisa muito importante. E esses fatos me fizerem ter uma ótica diferente da que eu já tenho fundamentada, com certeza não tem nenhum problema em dizer que estou errado e vou acatar. Isso raramente acontece. Mas, como eu disse, eu sou um ser mutável, como todos nós somos seres mutáveis. Né? Estamos em constante evolução. Né? E as informações hoje, elas vêm numa profusão gigantesca. E isso é uma coisa que eu realmente tenho me debatido demais. E eu tenho
diversos pensamentos a respeito da vida, diversos posicionamentos. A vida me fez me posicionar de maneira diversa. Eu já errei e erro muito, porque não existe aquele que não erra. E errar é tentar acertar. Normalmente, quando a gente erra, é porque tentou acertar ou fez escolhas erradas. Quando você faz escolhas erradas, é um erro de fato. Você já fez a escolha errada e errou e vai ter que pagar por isso. Agora, quando você erra tentando acertar, é você exercendo o seu direito de escolha. É você exercendo o seu direito de buscar aquilo em que você acredita. E olha, nem todo erro é um erro que leva a uma derrota. É um erro que leva, digamos assim, a uma contestação do que você fez. Os erros podem ser são os mais diversos possíveis. E nós erramos constantemente. Todos os dias nós erramos. Muitas vezes nós erramos justamente porque tomamos posicionamentos movidos pela emoção. Esse é o erro mais comum. Só que é um erro extremamente perigoso, porque você movido pela emoção, você muitas vezes acaba cometendo erros que não afetam só você. Muitas vezes você comete erros que destroem o outro. Esses são erros perigosos. São erros que devem ser pensados. São escolhas que devem ser pensadas. E quando dizem que errar é humano, é porque o humano tem o direito da escolha. O humano foi feito inteligente. O humano foi feito livre. E o humano foi feito com direito de escolha diferente do animal. O animal é instintivo. O instinto leva a ele. O ser humano não. Muitas vezes age instintivamente. Mas não é uma característica do ser humano. Quando ele age dessa maneira, ele coloca em risco tudo aquilo que foi dado a ele por ser um ser humano. Coloca em risco a liberdade, faz com que a gente perceba que o posicionamento não foi inteligente e sofre as consequências por escolhas que não deveriam ter sido feitas. Eu paguei o preço por escolhas que não deveriam ser feitas durante muito tempo e até hoje eu pago, porque eu erro demais. Eu erro demais. Mas eu continuo tentando. E o maior prejudicado com os meus erros sou eu mesmo. Então, os meus erros são de risco pessoal, não de risco ao outro. Como existe o erro de um risco ao outro. Nem você sai com um automóvel em desavalada carreira, um lugar que a velocidade é 60, você está a 120. Se você errar, você está colocando o outro em risco.
Porque você já escolheu isso para você e você sabe o risco que você está correndo. Agora, quando você sai de um lugar e vai para um outro, achando que esse outro lugar vai ser mais satisfatório para você, esse é um auto-erro. É um erro que você comete com você mesmo. Mas todos os erros têm correção. Esse é um grande alento. Todo erro tem correção. O tempo de correção é que é o detalhe. Eu, quando deixei meu trabalho de taxista para me tornar corretor, devo ter errado. Não na escolha, mas da maneira em que eu tinha que colocar em prática isso. Estou pagando o preço de um erro há algum tempo, mas esse preço uma hora vai terminar. Mas a gente tem que ser forte. E ser forte é encarar de frente e acreditar que nós, sendo responsáveis pelos nossos atos, somente nós vamos conseguir reverter essa situação. E a reversão de uma situação, ela depende de uma coisa chamada fé. E a fé não é a fé religiosa, mas é a fé de crença em você mesmo. A religião ajuda. Crer em Deus ajuda. Mas a ajuda maior tem que vir de você. Para que essa fé faça cumprir o que tem que ser cumprido. Não estou falando isso porque eu não sou ateu. Eu creio em Deus. Mas acredito mais ainda que a ação de Deus em minha vida vai depender muito da minha ação, da minha reação, ou da maneira pela qual eu vou reagir diante de todas as dificuldades que estão acontecendo comigo. Muitas vezes, essa pressão nos deprime, nos faz falhar, nos faz acreditar que não vai se resolver. Mas é lei do engano. Tudo se resolve. Nessa vida, tudo se resolve. Não existe nada, escreva bem o que eu vou dizer, não existe nada na vida que não tenha uma solução. O que nós precisamos é ter paciência e sermos persistentes. Eu tenho uma sigla chamada DDP que eu coloquei na minha vida, que é disciplina, determinação e persistência. Muitas vezes não coloco isso em prática, mas eu sei que quando você coloca em prática, unido disciplina, determinação e persistência, quando você se determina a fazer algo, você tem que persistir e tem que ter uma disciplina para que as coisas aconteçam. Num próximo bate-papo, eu vou começar a abordar a respeito das frases que eu fiz, e são centenas delas durante todo esse período. E eu as posto em redes sociais, essas coisas todas. E aí eu vou falar sempre a respeito de o que eu quis dizer com aquilo que está lá. Mas lembre-se vocês, sempre há uma porta aberta e um caminho favorável. Eu estou aprendendo muito com a vida. Essa é uma escola
fantástica. Mas, como aluno, a gente tem que se aplicar. Gente, fico por aí. Hoje o canal passou a chamar Arruda o Pensador. Virei com pensamentos mais bacanas. Vai ficar aí o meu logo. E obrigado. Eu tenho visto que as pessoas têm visualizado meus vídeos e isso leva tempo. O que eu falei? Tempo. Não vou desistir. Vou persistir. Porque estou determinado a fazer isso acontecer. Só preciso me disciplinar. Um abraço.